Olá, olá a todos, tudo bem? Eu sou Lino Almeida, sou assessor aqui da presidência do Sincomércio Guarulhos e estou falando com vocês direto aqui dos estúdios da TV Comércio. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto muito sério, falar sobre a questão do Maio Laranja com vocês, tá? Então, para isso, eu estou aqui com o Mário Lopes, nosso parceiro aqui do Sincomércio. O Mário Lopes é psicanalista, especialista em neurociência e master em PNL. E a gente vem falar do Maio Laranja, porque o Maio Laranja fala justamente sobre a importância da proteção da saúde mental das crianças, que, enfim, muitas vezes são expostas a diversos tipos de violência dentro das suas casas, e naturalmente que a gente pode pensar assim, e o que o Sincomércio tem a ver com esse processo? Então, o Sincomércio, dentro da sua atividade de olhar para a sociedade, de ter um pensamento junto à sociedade de proteção dos trabalhadores, mas também das pessoas. Então, é importante que a gente pense que aquilo que acontece quando nós somos crianças, aquilo tem um impacto direto, naturalmente, na nossa vida adulta, né? Então, por isso a gente traz aqui o Mário hoje para conversar sobre esse processo, para a gente poder fazer aqui uma série de questionamentos para ele entender como o que está acontecendo hoje, né? Porque muitas vezes esses são dados que ficam, de certa forma, omitidos, né, Mário, aí para as pessoas. Então, eu gostaria que você falasse aí um pouco para a gente. Então, seja bem-vindo, né, primeiro aí, e é uma honra poder receber você aqui. E já começar aí perguntando, Mário, como que essa campanha se integra, né, da saúde mental, como que a gente integra esse processo dentro do Sincomércio, já que a gente está trazendo essa campanha para a pauta do Sincomércio, para discutir junto às empresas, para discutir junto à sociedade. Muito obrigado, Lino, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo acolhimento. Sem dúvida que nós estamos tratando de um assunto de extrema importância para todos. Quando você fala que o Sincomércio resolveu abraçar essa ideia, essa causa, você não faz ideia da satisfação que eu ouço essas palavras, porque abuso sexual infantil é um problema da sociedade. Não é um problema individual, não é um problema só do abusado, só da vítima, porque trata-se de um ato de covardia, Lina. Trata-se de um ato de extrema covardia, da pessoa, né, do abusador, se aproveitar da inocência, se aproveitar da boa vontade de uma criança que não tem mecanismos de defesa para lidar com essas situações e sofrer uma violência que vai causar reflexos na vida inteira dela. Dados indicam, inclusive, que pessoas vítimas de abuso sexual na infância têm grande probabilidade de serem abusadores na vida adulta. Ou seja, é um ciclo que se perpetua, é um ciclo maldoso que se perpetua. E o Sincomércio, com a abrangência que o Sincomércio tem, com a importância que ele tem na cidade e na economia, dizer chega de abuso, não queremos mais o abuso, é de uma contribuição extraordinária. Mário, a gente observa, né, a importância, né, de trazer esses assuntos para a sociedade, de conversar disso de forma aberta, né, porque de repente isso está acontecendo dentro da casa das pessoas, né? Recentemente fizemos uma discussão aqui no Sincomércio sobre a questão psicossocial que envolve os trabalhadores, que envolve as pessoas, e naturalmente assim a gente sabe o como, né, principalmente no pós-pandemia, essa questão da saúde mental das pessoas está afetada, né? Então, naturalmente, o Sincomércio como instituição, ele olha muito para essa questão de como que a gente consegue manter o engajamento dessas questões não só da campanha do Maio Laranja, mas aproveito aqui até para te provocar, como de outras campanhas que envolvem a questão
da saúde, né, das pessoas, das crianças, da sociedade. O Sincomércio, enquanto representante patronal das empresas, tem naturalmente grande preocupação que as pessoas sejam mais produtivas, estejam melhores no seu ambiente de trabalho e muitas vezes sofrem de consequências como essas, né? Então, como que a gente consegue manter esse engajamento, né? Depois do mês da conscientização, como que a gente consegue garantir esse compromisso, né? Que se transforme em ações realmente contínuas, né? Que a gente consiga ter uma cultura de combate a esse tipo de atitude das pessoas, como é que a gente pode trabalhar para melhorar, enfim, as pessoas dentro das suas residências, né, identificar melhor esses processos. Então, como que nós poderíamos fazer uma estratégia eficiente realmente e permanente dessa campanha? Lino, tudo passa pela conscientização. E a conscientização passa pela educação. Então, como é que eu vejo tudo isso? É claro que o combate ao abuso sexual infantil não se restringe a 30 dias do mês, não se restringe ao mês de maio e o resto do ano não se fala mais no assunto. Este é o mês para dar realmente o início, para dar o pontapé inicial num processo de mudança cultural. Você usou um termo maravilhoso. Mudança cultural. É isso o que precisa acontecer. As pessoas precisam entender, em primeiro lugar, que abuso sexual infantil é uma doença que ataca gerações. Não é somente aquele momento, não é somente um ato, isso é um mal que vai afetar por muitos anos e vai afetar gerações inteiras. A partir do momento que a pessoa entende isso e que o Sincomércio consiga manter campanhas de esclarecimento, levar o assunto aos lares, às lojas, para as pessoas, sem o viés do preconceito, sem o viés do moralismo, porque não é moralismo, é muito mais do que isso. O Sincomércio estará dando o primeiro grande passo para reverter essa situação, que é mostrar para as pessoas que o mal existe, pode estar na casa deles, é preciso que as pessoas entendam os sinais de alerta no comportamento de uma criança para que ela possa se prevenir e possa trabalhar em cima disso, algo que o Sincomércio, sim, pode desenvolver uma cartilha, pode fazer outros eventos com a participação das pessoas, de outros especialistas, inclusive, para mostrar para as pessoas aqueles sintomas, aqueles sinais mais elementares, mais básicos, que, se ela entender esse sinal de imediato, ela pode evitar uma tragédia de médio prazo. Muito bem, Mário, muito bem. Eu estava aqui observando alguma coisa em relação aos números, né, de abuso sexual, da exploração sexual na infância aqui, de um crescimento absurdo de 195% nos últimos anos, né? Então, aqui, registro aqui do Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, que o número salta de 6.000 casos em 2020 para 2.000,8 casos em 2024. Fico imaginando aí que ainda assim deve haver subnotificação desses casos, né? Então, deve ser algo muito mais grave, né? Então, todo esse crescimento desse processo, e aí novamente a gente volta, né, para aquilo que a gente estava falando, as consequências disso na vida adulta, né? Então, a gente vive aí numa sociedade de deprimidos, de ansiosos e tantos outros problemas que podem ser desenvolvidos no entorno disso, né? E aí eu fico aqui pensando o seguinte: prevenir isso, né, combater isso na infância é você também ter um adulto que é um adulto saudável, né? Também
tem esse dado, né, que eu acho importante a gente frisar. Mas fala um pouco aqui para a gente sobre essa questão, sobre esses números aqui que estão aqui registrados aqui pelos órgãos públicos. Lino, quando o assunto é saúde mental, o Brasil ocupa o topo de todos os rankings, infelizmente. De um grupo de 55 países avaliados sobre as denúncias de abuso sexual infantil, o Brasil está em 5º lugar. Saltou de 19º para 5º lugar. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Os casos de ansiedade são alarmantes, são assustadores. Os casos de depressão são assustadores. O Brasil se coloca entre os principais países com casos de depressão na América Latina. Aí você vai dizer para mim, e o que tem a ver depressão com ansiedade, com abuso sexual infantil? Tudo, absolutamente tudo. E sim, nós temos uma ideia de que há uma grande subnotificação. Sabe por quê? Uma das razões que acontecem a subnotificação, Lino, é assim, a maior parte dos casos de abuso sexual em crianças se dá por pessoas que são muito próximas. Muito próximas. Quando eu digo próximas, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser um irmão, pode ser, enfim, alguém que a criança confia. E aí o que acontece? Existe um pacto de silêncio quando você tem esse tipo de caso. O primeiro pacto é do abusador com a criança. De ameaçar, não deixar ela falar para ninguém, não deixar contar para as outras pessoas da família. Muitas vezes também acontece de que o próprio núcleo familiar, quando a criança esboça algum sinal de anormalidade em relação ao seu comportamento, de que não, isso não é aqui em casa. Eu não aceito que seja aqui em casa. O próprio adulto, ele cria uma barreira uma malha de proteção para aceitar, né, que exatamente. Aquilo realmente está acontecendo, né? Exatamente. Então esse pacto de silêncio, essa proximidade, o fato de ser ali muitas vezes, né, no próprio núcleo familiar, estimula a não denúncia. E às vezes até a mulher, né, que às vezes já está num ambiente ali, às vezes de repressão, também, né, ela mesma acaba, já está às vezes sofrendo a violência, já está convivendo com aquilo, ela tem dificuldade em poder externar essas informações. Sem dúvida. Uma das coisas que nós vivemos hoje, que parece que é o modismo dos anos 2020, é aquele termo relações tóxicas, né? Relações abusivas. Sim. As relações tóxicas, as relações abusivas, elas têm muito desse cunho da intimidação. E você quer uma intimidação mais forte do que o abuso sexual, a pessoa impor a vontade dela, impor o que ela quer fazer naquela hora, daquele jeito, e não dar o direito de qualquer reclamação, de qualquer reação. Então, o abusador, via de regra, ele não tem aquele comportamento mais tóxico, mais violento, somente em relação à criança. Ele é uma pessoa tóxica, violenta como um todo, por natureza. É uma pessoa doente, que precisa de tratamento. Pessoas assim não tiveram acesso a um cuidado especializado, não tiveram o acesso a profissionais que pudessem ajudá-lo a superar esse tipo de situação, esse tipo de trauma. E aí se torna esse adulto perigoso, vamos colocar assim, para a sociedade. Além dos números, o que vale a pena destacar? Eu queria falar de 3 sintomas que são facilmente percebidos pelas pessoas
e que podem servir de sinal de alerta. O primeiro deles é a criança demonstrar um conhecimento ou um comportamento sobre sexo totalmente incompatível com a idade dela. Ela não tem como saber, não teria como saber. Quer dizer, ela está exposta de alguma forma a algo que você não está enxergando. Exatamente. Né? E ela externando isso através de comportamento, é um bom momento para você ficar alerta para que algo possa estar acontecendo. Sinais claros de introspecção, de fechamento. A criança era uma criança alegre, uma criança que se relacionava bem com outras crianças, que brincava com adultos, enfim, e de repente ela se fecha. Muda de comportamento. Muda de comportamento. Primeiro estágio da depressão. Perde os amigos, perde a vontade de brincar, perde a vontade de se relacionar com outras pessoas, exibe sinais de medo, sinais de apreensão no olhar, que as pessoas olham para ela, fica retraída, não sabe o que fazer, tudo. Enfim, são sinais típicos, sinais claros, que os pais, os tutores, enfim, quem tiver a responsabilidade de cuidar de crianças na sua família, no seu entorno, precisam ficar alertas. Muito bem, Mário. Agora vamos falar um pouco de mercado de trabalho, né? O impacto dessa questão da saúde mental, que aí a gente está fazendo aqui uma construção, né? A gente está falando da criança e depois, naturalmente, essa criança se torna um adulto adoecido mentalmente e isso vai para o mercado de trabalho, porque depois ele vai precisar ir para o mercado de trabalho. Então, muitos empresários que enfrentam aí as pressões diárias, mas os seus empregados também, né, naturalmente, os seus colaboradores, né, e que trazem esse trauma aí ao longo da vida que pode sabotar a sua performance, enfim, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de comandar ali, né, e aí vem a questão das síndromes, né, que acabam sendo relacionadas ao mercado de trabalho. Eu não posso aqui deixar de comentar novamente questões de mudanças em normas que tratam de ambiente de trabalho e que acabam responsabilizando toda a sociedade, na verdade, né, porque a gente fala, bom, o empresário é responsabilidade, na verdade, todos nós na sociedade acabamos sendo responsabilizados por essas síndromes que acabam causando absenteísmo, queda de produtividade, a questão do burnout, né, que causa aí, realmente uma grande ausência, né, das pessoas do ambiente de trabalho. Afinal de contas, a gente tem aí na previdência, no meio do trabalho, o maior número de afastamentos registrados é justamente pela questão das doenças mentais, né? Então, eu queria que você fizesse aí uma conexão um pouco quanto isso, o que ocorre na infância, impacta nessa questão do mercado de trabalho, ou seja, na vida adulta, né? Nossa, a influência é enorme, Em primeiro lugar, essa criança, quando se tornar um estudante, ela provavelmente vai ter muitos problemas na escola, problemas com os colegas, problemas com lidar com aqueles momentos de adolescência, tudo mais. E há uma grande possibilidade, há muitos casos relatados, dele desenvolver uma agressividade já a partir dessa época. E ele vai levar essa agressividade exagerada quando ele estiver na idade adulta. É aquele cara que se torna o intolerante, aquele cara agressivo, que grita por qualquer coisa, que ameaça as pessoas, que não aceita o contraditório. Enfim, essa expressão de agressividade pode ser decorrente, claro que não só de abuso, mas muito provavelmente, em muitos casos, de abuso. A pessoa, no outro extremo, acaba sentindo medos exagerados. Imagine assim, a criança foi abusada, foi ameaçada
para não falar nada, cresceu com esse fantasma, com essa dor, com essa violência marcada nela, e aí ela se torna um profissional. Um profissional inseguro, um profissional que não é capaz de levar até o fim os seus projetos, de terminar aquilo que ele começou, ou seja, é uma pessoa que tem muito medo de enfrentar as dificuldades que a vida profissional oferecem para ele. No mundo onde a geração Z, altamente competitiva, corrida, criativa e tudo mais, isso é uma desvantagem competitiva para essa pessoa gigantesca. Essas pessoas também vão enfrentar um outro tipo de problema. Muitos casos mostram dificuldade de cognição, aprendizado de coisas efetivas, práticas, lógicas. Há muita dificuldade para isso. Serão pessoas que vão exibir comportamentos no tocante à sexualidade extremamente controversos, extremamente complicados. Tendem a ser assediadores. Esse é um dado importante. Esse é um dado importantíssimo. Esse é um dado importante, mais uma vez, né, porque a gente fala de normas, né, que tratam da questão de saúde, e houve uma mudança recente na NR5, né, que trata de CIPA, falando sobre essa questão do assédio, né, no ambiente de trabalho. Olha, e às vezes isso é algo que a pessoa traz pela vida e acaba tendo consequência no seu mundo profissional, né? E vamos entender assim, quando a gente fala da agressividade, nós estamos falando de assédio na característica, na roupagem de assédio moral. E nós estamos falando agora da característica da roupagem de assédio sexual. Aquele que vai tentar a todo custo trazer a pessoa para ele fazer o que ele quiser, enfim, ameaçar, usar o poder dele para ter relações com essa pessoa que for a vítima da vez. Não é que... Porque isso daí também é assim, o assediador ele não é monogâmico, né? Para ele é completamente diferente. Enfim, todas essas questões, assédio, agressão, medo, vão condenar esse indivíduo a uma carreira extremamente limitada. Extremamente limitada. E aí, Mário, assim, a gente avançando aqui mais nessa questão desses aspectos, né, emocionais, comportamentais, esses comportamentos, né, que as pessoas devem ficar atentas, então, para identificar, tanto falando do ambiente profissional, mas aprofundando também nessa questão do ambiente familiar, né, e os sintomas, né, que são causados aí por essas questões, né, de isolamento, enfim, os gatilhos que são disparados por esse processo, né? Então, como é essa questão? Como a gente identifica melhor esses processos, tanto no ambiente profissional como no familiar? Nós temos que desenvolver uma coisa que o mundo moderno parece que quer que a gente faça ao contrário. Nós temos que desenvolver o olhar. Nós temos que desenvolver e aprimorar a nossa capacidade de observação das pessoas. Eu estou falando assim porque hoje, na época do WhatsApp, das mensagens instantâneas, do pouco contato face-to-face, né, nós estamos perdendo um pouco daquela habilidade de olhar assim para a pessoa, mas você está triste, você está chateado, enfim, estamos perdendo a capacidade de interpretar sinais não verbais do comportamento da pessoa. Esse é o fator número 1. Se você sabe que a pessoa ela tem um padrão comportamental mais extrovertido, mais sociável, e ela
de repente muda esse comportamento, vira completamente. Pode ser um adulto, pode ser uma criança. Algum sinal errado tem nessa mudança de comportamento. As pessoas não mudam sem motivos. As pessoas mudam sempre porque tem alguma razão que levou a mudar o comportamento. Já na vida adulta, pessoas extremamente retraídas, mas extremamente retraídas, com muita dificuldade de contato social, de contato no olhar, dificuldade de ter relacionamentos. Pensa, por exemplo, um jovem, uma jovem, 20 e poucos anos, sem ter parceiro, sem ter um namorado, sem ter uma namorada, não é exatamente normal. Não ter um paquera, enfim. Está isolado ali na bolha, né? Exatamente. Por quê? Porque um dos fatores que o abuso sexual infantil acaba desencadeando na pessoa é a falta de confiança. Ora, se quando criança ela confiava plenamente naquele adulto e ela foi traída por aquele adulto, que dirá os outros? Então, são comportamentos, esses exageros de retração, de fechamento, dificuldade de receber o afeto, de receber um carinho. E eu não estou falando de carinho de toque, não é isso, porque muita gente não gosta de toque. Mas eu digo assim, a pessoa não conseguir receber um gesto carinhoso, uma palavra carinhosa, ignorar completamente isso, é grande sinal de que tem alguma coisa errada por trás de tudo isso. Muito bom, Mari. E assim, aqui no Sincomércio a gente está desenvolvendo uma série de ações que tratam dessa questão do bem-estar das pessoas, né? Então, em particular com essa questão emocional, psicossocial, enfim, até por ser uma obrigação das empresas naturalmente implantar essas questões no seu ambiente de trabalho. Importante dizer assim, né, hoje isso para a empresa não deve nem ser mais encarado como uma despesa, né? Essas são questões de melhoria realmente do ambiente de trabalho, melhoria da questão da produtividade. O setor do comércio em particular é um setor que tem um turnover muito grande de profissionais, então quanto mais você cria um ambiente melhor de trabalho, isso faz com que você tenha profissionais mais engajados, mais interessantes de permanecer na empresa. Então, Mário, as estratégias aí, né, dentro o que você recomenda que as empresas elas possam aplicar no seu ambiente de trabalho, que ajuda tanto na questão dessa atenção, né, porque isso é algo que você leva de volta para sua casa, né? Então, assim, quais são as melhores estratégias para você aplicar no ambiente de trabalho que possa criar ambientes mais seguros, mais preventivos, de uma forma geral? Olha, eu queria retomar a partir do que você falou da INR. Eu vejo a mudança, a inclusão dos riscos psicossociais como avaliação de risco, um avanço extraordinário, porque a sociedade está doente, mentalmente está doente. Não tem como usar outro termo. Então, todo e qualquer esforço que se faça no sentido de prevenir doenças e, na medida do possível, atacar essas doenças são muito bem-vindas. E que tipo de estratégias que a empresa pode e deve adotar nesse sentido? A primeira coisa é preparar suas lideranças. A gente tem que lembrar sempre que não existe mau aluno, o que existe é um mau professor. Então, as lideranças têm que estar preparadas hoje para lidar emocionalmente com os seus liderados. É aquilo que nós chamamos de liderança emocional. É aquilo que nós chamamos também
de talentos socioemocionais. As pessoas precisam entender, os líderes precisam aprender a olhar a sua equipe, olhar as pessoas que o cercam, entendendo, colocando-se no lugar dessa pessoa, exercitar a empatia para conseguir entender os porquês das reações dessa pessoa. Só uma coisa muito simples, muito rápida. Nós temos 4 perfis comportamentais. Todos nós temos um pouco de cada um desses perfis. Temos um pouco de analista, temos um pouco de comunicador, temos um pouco de executor, temos um pouco de planejador. Cada um desses perfis tem características que ditam como que a pessoa vai se comportar. Você tem uma pessoa, por exemplo, que é extremamente executora, que é uma pessoa mais rápido, mais decidida, não gosta de detalhes, missão dada, missão cumprida, ok. E você tem uma pessoa que é um pouco mais detalhista, que gosta de se apega aos detalhes tal, e antes de tomar uma decisão, antes de passar um trabalho para frente. Ok, e você é o líder. E você tem esses 2 tipos de funcionários, esses 2 tipos de perfis na sua frente. Se você quiser tratar todos os 2 como executores, o analista, que é o detalhista, ele vai espanar, não vai entregar para você. E o contrário também vai. Em outras palavras, o que eu quero dizer? É da sua responsabilidade como líder entender que existem perfis comportamentais diferentes e formas de motivar e de trabalhar com essas pessoas de forma diferente. Isso são treinamentos que podem ser aplicados no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, sem sombra de dúvida. Conversas, tal. Então, é importante dizer, né, que o Mário é um profissional que atua nessa área de treinamento dos colaboradores, né, que tem uma atenção, toda uma preparação para aplicar, né, alguns tipos de programas aí importantes para identificar, então, os problemas e também criar medidas preventivas, né, Mário? Então, algumas coisas que você desenvolve. Como, por exemplo, a empresa criar a escutativa. Criar um canal dentro da organização onde ela possa receber reclamações, sugestões anônimas. Ninguém é louco de fazer uma queixa e se declarar. Então, são preparar equipe, preparar o ambiente de trabalho, criar essa mudança organizacional para estimular a escuta ativa por parte das lideranças, já vai fazer uma enorme diferença na gestão, na produtividade da equipe e na saúde mental dos trabalhadores. Isso é importante. É bom dizer que o Sincomércio ele tem aqui um canal da ouvidoria do Sincomércio a partir de WhatsApp, mas também, se quiser, pode ligar diretamente o nosso telefone fixo. Nós temos aqui, o nosso pessoal está preparado para receber aí denúncias, relatos, tanto de empresário como de trabalhadores, e já recebemos e por vezes buscamos as empresas oferecendo para essas empresas soluções, dizendo, olha, você tem um problema e esse problema precisa ser solucionado antes que isso lhe cause um passivo muito pior, né? Então aqui no Sincomércio a gente tem sempre essa atitude de oferecer para o empresário e para o próprio trabalhador. A gente também atende o trabalhador. Apesar de sermos o representante das empresas, a gente conversa também muito com trabalhadores aqui, porque sabemos que esse é um processo de simbiose, né? Uma coisa não sobrevive sem a outra, né? Então não adianta a gente ter um olhar somente para um lado, a gente tem que sempre entender o processo como um todo, né? Então, Mário, a questão aqui que a gente fala é sempre do envolvimento, né? De como envolver o comércio local, como envolver esses prestadores de serviço, engajar as pessoas em campanha, assim como é a questão dessa campanha do Maio Laranja, né? Que tem aí uma
uma importância muito grande, que a gente precisa ampliar, né, a divulgação desses processos com essas questões, né, de ter a denúncia, de ter também o amparo, né, apontar os caminhos para as pessoas de como elas Sim. podem lidar com essas questões, né? Sim, sim. Não basta apontar o problema, temos que ter uma expectativa de solução. Uhum. Você falou uma coisa muito importante, Lino. Canais de denúncia. Os canais de denúncia foram feitos exatamente para serem um instrumento social de controle de riscos e de danos. Esse canal de denúncias pode ser a ouvidoria da entidade, pode ser os canais oficiais de governo, mas eles são importantíssimos. Faz parte dessa mudança de padrão cultural, comportamental, o cidadão não se conformar com o errado. Falando, por exemplo, de abuso sexual, não dá para você se conformar com um caso que você sabe de abuso sexual numa criança. Não dá para você aceitar que pessoas tirem proveito do seu cargo, do seu poder, para assediar pessoas. Enfim, os canais de denúncia são instrumentos que devem ser usados, devem ser muito usados. Eu fico muito feliz de ver essa atitude, de ver as iniciativas do Sincomércio, de colocar-se como uma instituição que não está a serviço de uma pessoa, está a serviço de um setor, está a serviço do bem-estar desse setor, que, aliás, o setor do comércio é enorme, né? É enorme, e seguramente uma cadeia que o torna um representante expressivo do PIB brasileiro. Sim, sim. Então, é importante que a entidade, sim, realize a campanha, é importante que a entidade coloque-se à disposição dos seus filiados, é importante que a entidade dissemine o conhecimento, promova a conscientização, porque qualquer tipo de mal, seja um abuso sexual infantil, seja o assédio dentro das empresas, sejam as más práticas de concorrência, as más práticas que a gente sabe que se tem no mercado, elas só são combatidas através da consciência. Muito bom. Então, aqui, para a gente, né, Mário, fica a importância aí de ter uma questão permanente, né, que envolva essa questão do oferecimento dos treinamentos, naturalmente, para as empresas, né, com profissionais que saibam como atuar nessa área, mas que as empresas também tenham, né, essa iniciativa de conversar com a gente. Se tem dificuldade com essa questão de canais de denúncia, fala com a gente também. A gente tem aqui como estruturar isso ou utilizar o próprio Sincomércio como canal de denúncia que as empresas podem disponibilizar para os seus colaboradores, para que eles possam colocar isso e a gente retornar isso com a empresa como uma estratégia de melhoria contínua, né? Então, o treinamento, o canal de denúncia, a comunicação contínua, ela é um passo essencial para que esse processo dê certo, né, Mário? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito gratificante saber que o Sincomércio está dando passos efetivos, concretos e firmes nessa direção. Muito bom. A gente está aqui quase indo já para os finalmente, né? Estamos aqui finalizando. Eu gostaria, assim, Mário, que você destacasse um pouco aqui a questão do ganho social dessa campanha, né, aqui do Sincomércio, e como que ela pode inspirar outras pessoas para se mobilizarem também, fazendo e tendo atitudes semelhantes, né? A liderança vem do exemplo. E as grandes ações, os grandes movimentos vêm do exemplo. Eu acho que o Sincomércio está protagonizando, está iniciando um movimento sem retorno, sem fim. Porque uma vez que você se engaja
em lutas, em ações de cunho altamente social, de cunho educativo, de cunho de saúde e de preservação do futuro do nosso país, do nosso segmento econômico, não tem como recuar e dizer, era uma brincadeirinha, eu estava entusiasmado, agora eu não brinco mais. Isso não tem. Então, o Sincomércio, ao assumir essa luta através da campanha da saúde mental, contra o abuso sexual infantil dentro do segmento do comércio, ele está mostrando para a sociedade brasileira de que esse é um problema de todos, de que esse é um problema que não pode ser ignorado, que não pode ser varrido para debaixo do tapete. O Sincomércio assumiu uma parcela de responsabilidade social enorme, enorme, de protagonizar e de assumir esse trabalho, a liderança desse trabalho, e mostrar para outros segmentos o que o empresariado brasileiro pode contribuir, pode fazer para o bem-estar físico e mental da população, que, em última análise, são os colaboradores e são o próprio mercado consumidor. Porque não dá para dizer assim, mas esse assunto é um assunto isolado daquela família. Não. Esse assunto daquela família afeta todo o seu entorno. Todo o seu entorno. Nós precisamos, para o nosso bem, para o bem principalmente das futuras gerações, virar essa régua, colocar o Brasil, tirar o Brasil das primeiras posições do ranking para colocar lá embaixo e para podermos sonhar com uma sociedade, um país muito melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, do que está sendo hoje para todos nós. E o Sincomércio, nesse quesito, está dando efetivamente o exemplo de o que é possível uma instituição desse tamanho fazer. Muito bem. Quero aqui agradecer o Mário Lopes, né, pelos seus insights, por tudo aquilo que ele deu aqui de informações para a gente, e já convidar a todos para que possam se juntar aqui ao Sincomércio nessa campanha, né, uma campanha para proteger as nossas crianças. Afinal de contas, protegendo nossas crianças, nós estamos preparando adultos melhores, né? Então, vocês vão ter aqui todos os nossos contatos, vão ficar aqui à disposição de vocês, para que vocês possam entrar em contato com o Sincomércio. Através do Sincomércio você também consegue falar com o Mário. Então, entre em contato conosco, com os nossos e-mails, com os nossos canais da ouvidoria. Entre no nosso site, que lá também nós temos todas essas informações. Enfim, em breve a gente vem com mais informações. Ainda durante o mês de maio nós vamos colocar uma série de informações sobre essa questão do Maio Laranja em nossas redes sociais e site, mas também essa é uma campanha que se tornará uma campanha perene do Sincomércio, e a gente vai estar informando sempre as pessoas sobre essa questão tão importante aí que envolve nossas crianças, tá bom? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, ficamos aí à disposição de vocês.